Capítulo 14. Qual é o propósito da glória de ouro? A primeira pergunta que vem à mente de muitas pessoas quando ouvem sobre a glória de ouro ou a veem pela primeira vez é: por quê? Qual é o propósito disso? Acho que Deus dá uma resposta que satisfaz cada indivíduo, embora nem sempre seja a mesma resposta. Um homem disse que o Senhor lhe mostrou que, como Jesus está andando em ruas de ouro, a aparência de pó de ouro é uma indicação de que estamos nos aproximando dele. Ele tem pó de ouro em seus pés, das ruas douradas do céu. Uma senhora disse que descobriu que era tradição hebraica que o noivo enviasse um presente de ouro para sua noiva, como uma indicação de que ele logo viria buscá-la. Ela entendeu isso de que o aparecimento do pó de ouro significava que Jesus voltaria em breve para nós. Outros receberam respostas diferentes. Não temos todas as respostas, ainda estamos aprendendo. Não é necessário que sejamos autoridades em tudo o que acontece conosco. O importante é que sejamos abençoados pelo que Deus está fazendo e nos tornemos uma bênção para os outros. A glória de ouro como maná ungido do céu. Pessoalmente, eu senti que a glória de ouro é para nós, assim como o maná foi para os filhos de Israel no deserto. O maná descia do céu todos os dias. Os filhos de Israel tinham que recolhê-lo, e ele atendia às suas necessidades naturais. Da mesma forma, Deus está agora enviando o pó de ouro para atender às necessidades espirituais do corpo de Cristo. Há uma unção sobre essa glória de ouro. Isso é evidente no número de milagres que acontecem quando ela está presente. O pastor Bob me disse que quando ele começou a colocar o óleo e o pó de ouro em suas mãos, ele mostrava a todos que estavam na reunião, e eles limpavam um pouco das mãos dele. Ele permitiu que fizessem isso enquanto o óleo, o pó de ouro, permaneciam. Então um dia o Senhor disse a ele para não permitir que as pessoas pegassem o óleo ou pó de ouro dessa forma, porque era uma unção para aquele culto e não deveria ser dissipada daquela forma. Era para permanecer no culto até o fim, para que houvesse uma unção maior no momento da oração para milagres. No começo, enquanto o pó de ouro chovia ao redor dele, as pessoas vinham para a frente e o pegavam durante o culto. Então Deus disse a ele para não permitir que as pessoas pegassem, porque aquele pó de ouro era para a unção, para aquele culto. Ele deveria deixar acumular durante a reunião, para que os propósitos de Deus para aquele culto pudessem ser cumpridos até o fim do culto. A glória de ouro como um sinal para confirmar a palavra e ajudar a trazer a grande colheita. O pó de ouro, o óleo e os dentes de ouro são todos sinais que nos seguem e confirmam a presença de Deus conosco. Quando os discípulos saíram para obedecer à grande comissão, sinais e maravilhas os seguiram. Por que deveria ser diferente conosco? Deus quer mais do que a pregação da sua palavra. Ele quer a demonstração da sua palavra. Sinais e maravilhas são a ajuda sobrenatural de Deus para nos capacitar a colher a colheita do fim dos tempos. Essa é a maneira de Deus trazê-la. Não podemos colher da mesma forma que fizemos no passado. Temos tido pregadores ungidos maravilhosos por muitos anos, mas não é o suficiente. Precisamos de mais para trazer essa colheita de forma maior. Sinais e maravilhas ainda atraem homens e mulheres aos pés de Jesus hoje.
O pastor Bob sempre teve uma paixão por almas. A sua igreja tem consistentemente se classificado entre os 3% das igrejas batistas em todo o mundo em evangelismo. Essa manifestação do pó de ouro, no entanto, deu a ele uma oportunidade maior de evangelizar do que qualquer outra coisa que já tenha acontecido com ele. Essa colheita será colhida rapidamente e sem esforço na glória. Muitos dos métodos que os homens nos encorajam a usar são exaustivos. Isso não vem de Deus. Seus caminhos, os caminhos de Deus, são sem esforço. Se a colheita pudesse ser colhida por meio dos nossos esforços, ela já teria sido realizada há muito tempo, aqui na América, porque um grande esforço foi feito. A glória de ouro como um presente de amor de Deus para nós. Quando uma garota recebe um anel de diamante do namorado, ela fica muito animada. Não é, no entanto, o diamante que a anima. Se o anel tivesse vindo da avó, ela não ficaria nem de longe tão animada. Ela fica animada com o diamante porque foi dado a ela pelo homem que ela ama. Esse anel representa o relacionamento amoroso deles e o fato de que ele pediu que ela passasse o resto da vida com ele. Se outra pessoa lhe desse o anel, ela o apreciaria de uma forma muito diferente. E porque é um anel bonito, ela o mostraria. Nada se compara, no entanto, a receber um anel do seu amado. É exatamente isso que Deus está fazendo por nós. E quando mostramos isso, estamos declarando o amor dele. Deus nos escolheu. O seu toque de ouro prova isso ao mundo. Ele nos ama e ninguém pode negar. Devemos fazer parte da sua noiva amada. Ele está nos adornando para o dia do casamento. Ele está muito animado conforme esse dia se aproxima, e eu também. A glória de ouro como um lembrete da presença de Deus conosco. Essa glória de ouro é um lembrete para nós e para os outros de que Deus está conosco. Isso não é apenas para que as pessoas pensem bem de nós. Ela nos dá confiança e também nos purifica. A glória de ouro e milagres semelhantes, nos quais a presença de Deus é vista em nossos corpos, nos tornam tão conscientes da presença do Senhor, que somos mais cuidadosos com o que dizemos, com o que fazemos e até mesmo com o que pensamos. Essa experiência nos purifica de outra forma. Uma vez que você tenha experimentado a glória de ouro, você não quer fazer nada para perder os sinais e maravilhas que Deus está trazendo nesse dia. Você se torna consciente de que aqueles que dizem, eu não posso me importar menos, não recebem essas graças, e você não quer estar entre eles. Esse presente é para aqueles que têm um desejo por Deus e um desejo por sua santidade. Essa bênção é para aqueles que amam o Senhor e estão dispostos a se tornar um espetáculo para o mundo por causa do nome dele. A glória de ouro como construtora da fé. Ver a glória de ouro é uma das experiências mais edificantes de fé que alguém pode ter. Muitos milagres financeiros e milagres de cura acontecem por causa da presença do pó de ouro. A fé que ele inspira traz uma libertação para nossas vidas. Nada pode se comparar até a glória de Deus sendo vista em seu próprio corpo. A minha vida pessoal foi muito enriquecida no período desde que esse milagre começou a acontecer para nós. É tão maravilhoso saber que o Senhor nos ama tanto e Ele está manifestando a sua presença dessa maneira sobrenatural. O pó de ouro é um construtor de fé, tanto para cristãos quanto para não cristãos. Olhar para os poros da sua própria pele e, em vez de ver a transpiração comum saindo, ver partículas de ouro aparecendo sobrenaturalmente é uma experiência transformadora. Deus está elevando o nosso nível de fé pelos sinais e maravilhas visíveis que Ele está nos dando. Isso tem um propósito oportuno.
Precisaremos de uma fé mais forte para ver tudo o que Ele quer fazer por nós nesses dias que virão. O Senhor disse sobre Maria: bem-aventurada é aquele que creu, porque hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Nossa fé aumentará e produzirá a demonstração que será necessária para convencer as multidões de perdidos para voltarem-se para Cristo. A glória de ouro como uma bênção monetária. A glória de ouro tem um valor monetário, financeiro? Isso ainda não está claro. Enquanto alguns testes da substância deram positivo para ouro, outros testes foram inconclusivos, ou determinaram que a substância que chove sobre nós não é deste mundo, e portanto não tem valor monetário financeiro conhecido. Existem vários testemunhos, no entanto, que nos dão razão para pensar que em um futuro próximo, Deus usará essa bênção de forma monetária para suprir as necessidades dos seus filhos. Uma congregação na Espanha estava tendo dificuldade para pagar a hipoteca do seu prédio. Alguns membros já tinham vendido joias e outros itens de valor para fazer o pagamento, mas ainda estavam atrasados. Deus fez chover pó de ouro por 2 ou 3 dias sobre eles, e eles o juntaram, pegaram e venderam, e conseguiram pagar a hipoteca completamente. Uma equipe da Geórgia visitou recentemente o México e voltou com esse testemunho. Uma senhora mexicana muito pobre veio às reuniões, esperando encontrar alguém para ajudá-la financeiramente. Ela ficou desapontada porque ninguém parecia responder à necessidade dela. Depois que ela chegou em casa e estava se trocando de roupa, uma pepita de ouro caiu da sua roupa. Ela conseguiu vendê-la e pagar todas as suas dívidas. Mais testemunhos como esses certamente virão. Precisaremos da intervenção sobrenatural em nossos assuntos nos próximos dias. Precisamos aprender a nos mover para o sobrenatural agora, enquanto estamos em dias de facilidade, para que quando os dias difíceis chegarem, estivermos prontos. Deus enviará pepitas de ouro para todos nós pagarmos as nossas contas? Provavelmente não. Ele enviará pó de ouro para atrair mais pessoas para a igreja e elas darão mais ofertas para suprir as necessidades. Deus sabe como fazer isso. Mas o outro modo também não é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Na noite de Natal de 98, um de nossos grupos estavam sentados na sala de jantar do nosso acampamento, cantando e compartilhando, e uma das irmãs deu uma palavra profética. Eu só me lembro de 3 palavras dessa profecia. Foram: abundância, abundância, abundância. Quando essa palavra veio, eu tive uma visão e me vi com a minha mão direita virada para a costa do oeste da América e a minha mão esquerda na costa do leste da América. De repente comecei a reunir com grandes movimentos de minhas mãos toda a abundância da América. Foi um desses atos proféticos que nos mudou para sempre. Então de repente eu me vi começando a dispersar a abundância para as nações do mundo, para a colheita do fim dos tempos. Da costa leste eu estava dispersando toda a abundância pela Europa, Escandinávia, Oriente Médio, África, subcontinente da Índia, toda a Ásia. Com a minha mão direita comecei a dispersá-la na América do Sul e nas nações da orla do Pacífico. A visão provavelmente não durou mais do que 1 minuto, mas aquele minuto eu sabia que tinha reunido das finanças da América tudo o que seria necessário para essa grande colheita. Eu não sentia que o dinheiro necessariamente passaria pelas minhas mãos, mas eu sabia que o corpo de Cristo teria tudo o que era necessário financeiramente para a colheita do fim dos tempos.
Não haverá falta financeira. Quando essa visão veio, estávamos crendo em Deus por alguns milagres para o nosso ministério. Deus colocou em nosso coração a determinação de estar totalmente livre de dívidas até o final de 98. Embora não tenhamos recebido o cheque até a primeira semana de janeiro, Deus pagou todas as contas desse ministério e nos deixou livres de dívidas em poucos dias após a visão. O interessante é que quando acreditávamos em Deus para a abundância, para todos os outros, nunca acreditamos em nada para nós mesmos. Nós apenas nos reunimos de toda a América e jogamos a abundância para o resto do mundo, acreditando na colheita final. O Senhor, no entanto, cuidou de nós. Então alguém nos deu um presente e pudemos reformar completamente o nosso tabernáculo do acampamento a tempo para o programa de verão. Os assentos foram estofados, o piso, o teto foram pintados e um novo carpete foi instalado nos corredores, na área do altar e no púlpito. Estávamos tão ocupados nos preparando para o acampamento que não verifiquei como estava o dinheiro. Quando perguntei na noite de abertura do acampamento, me disseram que as nossas despesas com a reforma estavam dentro de $2.500. Do valor que recebemos para fazer o trabalho. Deus havia jogado a quantia exata nos corações daqueles que doaram, e as mudanças foram feitas. É hora de ir a todos os lugares proclamando a abundância. Um amigo falou comigo por telefone na mesma época e disse: "Você decretou abundância? Você fará isso pelo seu ministério?" Pelo telefone comecei a proclamar abundância, abundância, abundância. Ela me contou mais tarde que daquele momento em diante, seu ministério começou a aumentar financeiramente. Ela recebeu um milagre após o outro, alguns deles difíceis de acreditar, pois eram tão grandes. Tire os limites de Deus, e você também verá grandes milagres de suprimento. Isso acontecerá na glória. A glória de ouro como um lançamento do novo. Finalmente, a glória de ouro é enviada a nós como uma liberação do novo. Quando esse milagre é experimentado, muitos outros o seguem. Isso pode ser confirmado por muitos dos testemunhos pessoais que concluímos nesse livro. A glória dourada resulta em cura de doenças físicas e psicológicas, restauração financeira e conjugal, e todos os outros tipos de milagres. Ainda mais importante, a aparição da presença de Deus em qualquer uma dessas manifestações nos leva a níveis mais altos de adoração, níveis mais altos de unção e níveis mais altos de eficácia nos dons do Espírito. Todos que conheço que receberam uma ou mais dessas manifestações estão fazendo muito mais por Deus do que nunca. Esse fenômeno nos faz ficar animados com o que está por vir. Ele nos deixa animados com o hoje, animados com o amanhã e animados com o futuro. Se Deus está conosco, com o que temos que nos preocupar? A aparição da glória de ouro deixará as pessoas entusiasmadas para ir à igreja, entusiasmadas em compartilhar sua fé, entusiasmadas em crescer na fé, para que possam fazer mais pelo Senhor, que obviamente as ama tanto. Qual é o propósito da glória de ouro? Há muitos propósitos para abordar completamente, e continuaremos a descobrir mais propósitos à medida que nos aprofundamos na experiência.